estamos então com a nossa entrevista do dia, recebendo o presidente da Câmara de Vereadores do município de Xanxerê para tratar sobre o assunto, esse projeto onde pode aumentar o número de vereadores no nosso município. Cabo Oliveira, primeiramente um bom dia, obrigado por aceitar o convite da Rádio Momento e vir até aqui falar com o nosso ouvinte. Bom dia, Jardel, bom dia aos ouvintes internautas da Momento FM. É uma grata satisfação estar aqui falando de política, falando em nome do Poder Legislativo, esclarecendo a população xanxerense aquilo que eles têm de dúvida e dizer que o Poder Legislativo ele é constituído e é legítimo para representar a população. E nós estamos aí trabalhando por Xanxerê, por melhorias para o futuro de Xanxerê. Agora, Cabo, ressaltando já com relação a esse assunto que está realmente muito falado nos últimos dias, inclusive por conta de outdoors na cidade, Xanxerê tem 9 vereadores atualmente, mas segundo o IBGE, com relação ao comparativo de população, poderia ter até 15 vereadores. Ainda temos informações de que no passado já houve mais do que 9 vereadores. Então há esse projeto que pode aumentar, nada decidido ainda, mas que pode se aumentar para 13 vereadores, é isso? Isso, Jardel. O projeto tem por intenção aumentar a representatividade de Xanxerê, representatividade política, onde categorias, classes possam ter seus representantes, associação de moradores, pessoal do esporte, pessoal da construção civil, pessoal de todas as áreas e segmentos de Xanxerê, atividades. Hoje temos representantes de algumas e muito pequenas, porque são... Vou pegar, por exemplo, o servidor público estadual ou da segurança pública. Nós temos 2 representantes. Porque são 9 vereadores. Se tivesse 13, poderia ter 2 representantes da segurança pública, mas um representante dos construção civil, pessoal que trabalha na agricultura familiar, no agronegócio, enfim, aumenta a representatividade. Abre-se um leque oportunizando a todos participar do pleito eleitoral e ter representatividade. Vamos pegar, por exemplo, dos bairros. Tem bairro aí hoje com 4.000 habitantes, vizinho de outros bairros com 2.500 habitantes, 3.000 habitantes, que não tem representante. E tem pessoa lá capacitada, qualificada, para bem representar aquela região. Então a importância do projeto é essa. Não é angariar aí... um futuro político para quem está colocando o projeto em votação, mas sim para o município agregar valores políticos. Bom, agora uma situação que é muito comentada também, quando se fala sobre aumentar o número de vereadores, vem a preocupação. Haverá um aumento de gasto para pagar o salário, entre outras coisas, ou não, vereador? Não, o número de vereadores vai aumentar. Mas o valor é dividido, a soma atual dos 9 vereadores, dividido pelos 13, que se aprovado o projeto, eles vão utilizar lá o espaço da Câmara como vereador representante da população. Qualquer empresa, ela sempre para aumentar o seu alcance, para aumentar a sua produtividade, ela precisa despender aí de alguns gastos. Sim. Porém, geralmente os gastos com as empresas é maior com a gerência. Porque tu necessita aí de pessoa para gerenciar lá a empresa e esse gerente vai ver onde que tem que investir mais na empresa. Então vai gerar também despesa na empresa. Porém, no Poder Legislativo vai ser o contrário, vai aumentar a representatividade política, os representantes da população, mas com esses representantes não vai ter aumento de gastos, de despesas. Bom, vereador, eu gostaria de trazer aqui à tona, eu abri hoje pela manhã a programação, para que a população possa falar, o seu posicionamento sobre isso, até para que você possa depois explicar, ouvindo essa opinião da população, explicar também os seus pontos e por que você considera que deveria ser aceito esse projeto, aprovado e aumentar o número de vereadores, tá? Então são 2 áudios aqui, ressaltando também que eu pedi para que o ouvinte se identificasse, até para que possamos manter a ordem, E o pessoal realmente respeitou muito isso. E vou trazer então aqui o primeiro áudio de uma ouvinte. Vou soltar agora para você poder ouvir com calma aqui da Dirley esse áudio, então, falando sobre o assunto dos vereadores, o posicionamento dela sobre. Bom dia, Jardel, tudo bem? E a minha opinião é não, tem que deixar como tá mesmo os vereadores, não tem nada que aumentar, entendeu?
É mais um aumento para a população pagar, entendeu? É a opinião da Dirley. Da Dirley do meio do bairro Matinho. Minha opinião é essa, Jardel. Bom, vereador, então como se pode ver, há essa preocupação com relação ao aumento, né? Mas você mesmo já respondeu que digamos que se mantém isso. Isso, dona Dirley, não haverá aumento com os vereadores. O aumento de material expediente, isso não vai influenciar, porque é irrisório. Uhum. O material de expediente na Câmara de Vereadores. O principal aumento seria, então, em tese, com o salário dos vereadores, subsídios, que hoje é de 7.787, bruto. Descontando aí 27,5% de imposto de renda, descontando mais os 14% do INSS, o vereador passa a receber aí em torno de 4 mil e pouco. Com o novo formato, com 13 vereadores, para que a senhora tenha um entendimento melhor, o valor bruto do vereador será de 5.450. Então, vai diminuir o valor, o salário do vereador, o subsídio. Realmente, ele vai trabalhar por um valor irrisório, diante da sua demanda como vereador, né? Mas não haverá nem oneração aí aos cofres públicos, de maneira alguma. A intenção do projeto é essa, é aumentar a representatividade e manter as despesas atual que tem hoje o Poder Legislativo. Até porque o Poder Legislativo recebe até no máximo 5,8% do que é destinado à Câmara, que seria até 7% pela Constituição Federal. Presidente da Câmara, gostaria de também trazer agora mais um posicionamento do ouvinte. Esse é um áudio até um pouco quanto extenso. Ele aborda um pouquinho melhor o assunto e no final ele finaliza com uma pergunta que ele gostaria que você respondesse. Vou soltar aqui também do Adão. Bom dia. Aqui é o Adão Francisco Kuskoseviski, mais conhecido por Adão Chico. Moro no bairro João Winkler, há 35, 36 anos por aí. A minha opinião já dei outro dia, vou repetir. Vereadores não trazem quase nada para a cidade, o que eles trazem não paga o salário que eles ganham, os assessores deles e tudo. A minha opinião, eu gostaria que um vereador ganhasse o salário de um professor. Como tem um país, agora me fugiu a memória, vocês sabem muito bem, os vereadores andam de metrô, andam de ônibus e andam com o salário deles para ir trabalhar. Aqui no Brasil é diferente, infelizmente, os vereadores não têm culpa disso, mas é assim. Por que mais vereador? Só para dar gasto. A minha opinião e pode pesquisar para vocês verem, só vai dar gasto no município. Se 9 vereadores não trazem suficiente para o município, nem 13, nem 19 e nem 29 vai trazer. Quanto mais vereador, mais divergência vai dar. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Todo mundo sabe disso, que a política é assim. Né? E, aumentando a minha opinião, o vereador deveria, na verdade, aí vai ter 13 vereadores. Quase todos os candidatos a vereadores são empresários. Ele vai deixar desejar na empresa dele para fazer a campanha política dele na época da campanha. Ele vai buscar recursos para fazer a campanha. Tudo vai sair do bolso do contribuinte. Então, a minha opinião, podia botar até 20 vereador, 30 na cidade, mas que o salário deles fosse no máximo o salário de um professor. Um professor estuda anos, se forma, tem que ir para o trabalho dele por conta própria, não tem, né, ajuda de custo para ir para o trabalho, e ao contrário do vereador. Essa é a minha opinião. E eu pergunto, tem 2 vereadores que estão contra, né? Parabéns para eles. Pergunta, quero muito bem do Cabo Oliveira, como um policial, ele foi ótimo na profissão dele, mas eu pergunto a eles, será que não teria outros projetos para ele estar debatendo agora, que estarem com essa novela aí? Bom, esse é o áudio do ouvinte. Adão, gostaria agora, vereador, que você ficasse à vontade para respondê-lo, então. Então, senhor Adão e demais internautas que estão acompanhando a entrevista. Hoje o vereador, qualquer deslocamento que ele faz dentro do município, inclusive por trabalho ou para fazer uma visita, é por conta do vereador. Não existe nenhuma verba auxiliar para o vereador se deslocar de sua casa até a Câmara
ou de sua casa para fazer visita nos bairros, acompanhar qualquer trabalho. Tudo é por conta do vereador. O salário do vereador, que nesse novo formato, vai ser menor do que o do professor. Para o cidadão ter uma ideia, o professor hoje do Estado trabalha de 20 a 40 horas, que é seletivo. Ele não é nem concursado, é seletivo. Ele ganha R$5.000. Os demais professores todos ganham acima de R$5.000. A não ser aquele que faça 20 horas semanal, né, que daí ele ganha um salário menor. Mas a única custa que o município paga, ou que a Câmara paga para o vereador, é quando ele se desloca para ir buscar uma emenda parlamentar, ou participar de uma reunião, ou de uma oitiva em Brasília ou Florianópolis. Demais representatividade que o vereador faz em eventos, ou durante a semana, tudo é por conta do vereador. Além dos patrocínios, porque dificilmente o vereador vai numa comunidade sem contribuir. Isso é por conta do salário do vereador. Eu tenho certeza absoluta que de todos os vereadores, o salário integral do vereador, ele não aproveita. Tudo é em benefício da comunidade. Então, o salário do vereador fica aqui no município. Jamais o vereador gasta um centavo fora, porque todas as atividades dele são desenvolvidas aqui. Quanto ao empresário que faz a sua campanha, ele faz com os custos dele, né? Não tem um fundão para aparelhar o vereador fazer campanha, interessado em ser candidato a vereador e fazer a campanha dele. Não tem o fundão. O fundão que vem para o partido, geralmente distribuído na majoritária. E ainda é bem irrisório. Porque quem controla tudo isso aí são os deputados federais, estaduais, senador e o partido executivo estadual. Então, é divergente do pensamento, do respeito muito o pensamento do seu Adão, a sua opinião, né? É importante isso. E esse projeto que estamos discutindo não é um projeto de novela, ele é um projeto de interesse da comunidade xanxerense. Se o seu Adão, ele tem lá o negócio dele, é graças à política. Infelizmente, a política precisa de 3 pilares. A sociedade, o executivo e o legislativo. Se esses 3 pilares, se um deles não existir, o outro não vai conseguir fazer. Porque um alvará depende de política. O estabelecimento, para ser fiscalizado, depende de política. Infelizmente, o Brasil, ele é político. Então, é necessário que a representatividade esteja à altura do município e da população. A busca de verbas, ela é uma segunda opção do vereador. A função especial do vereador é fiscalizar. Mas hoje, todos os vereadores de Xanxerê, eles vão em busca de verba para o município. E quando tem essa obtenção da verba, é bem-vinda, porque ela auxilia muito o executivo a trazer para o seu Adão e para os demais munícipes aquele benefício que ele precisa ter. Porque quando você reclama de quem? De quem executa e de quem fiscaliza. Sim. E quando alguém não fiscaliza e não tem o fiscal, você vai... É igual levar uma multa. Leva uma multa, se tu não concorda, tem que recorrer. E mesmo assim você reclama porque você perdeu a demanda. Então, a legislação, ela é perfeita e para outros imperfeita. Mas nós temos que, como cidadãos, ser conscientes. Né? Ela existe. Ela existe para quê? Para que, não que dificulte, mas Sim. que te conceda o direito Sim. e cobre teus deveres. É preciso isso aí. Não tem como você não ter uma norma, uma legislação, né? E a representatividade política, ela é importante para qualquer ambiente. Qualquer ambiente precisa ter representatividade. Independência política, ou da sociedade, ou da associação. Não há como não ter um representante. Agora, vereador, inclusive foi realizada uma audiência pública também, que estava aberta, de fato, o nome já diz, mas aberta a todo o público. Qual que é a sua visão, com um resumo, sobre essa audiência? Foi aproveitada? Conseguiu atingir o foco, que é repassar a informação à população? Houve, depois da audiência, outras perguntas também da população? Dúvidas foram esclarecidas? O que você tem a dizer sobre a audiência realizada? Jardel, a audiência teve um resultado positivo. Esclarecedor para a população, aquela população que só ouvia, né, a palavra, você é contra ou a favor, sem explicação o porquê que o projeto existe. Tá? Isso esclareceu muitas dúvidas. Claro que tem pessoas que gravou na memória contra, porque a forma como foi colocado, por outdoor, né, cara, isso aí é uma falta, né, totalmente de diálogo. É tipo uma opressão contra um poder, cara. O poder não é o opressor. E a população também não pode ser opressora. Tem que ser respeitada a democracia, o diálogo, né?
Você ouve e sai falando sem você conhecer o assunto, não vai trazer benefício para ninguém. Vai trazer o maior número possível de divergência. Agora, se você pega o projeto e sai na rua perguntando, olha, se mudar o formato hoje da política Xerê, o que você diria desse projeto? Baixando o salário dos vereadores que vão assumir, aumentando a representatividade, você é contra ou a favor? É uma situação. Agora chega assim, você é contra ou a favor do aumento dos vereadores? Claro que a pessoa que não conhece política, não tem conhecimento de como que funciona a legislação, vai ser contra. Sim. Porque o mais fácil é você responder contra, né? E respeitando quem fez esse levantamento aí para ser contra, né? Até mesmo assim, essas enquetes foram divulgadas, até agora não veio à tona qual é o número de participação lá. 88 contra e 12 a favor, mas qual é o número de participação que teve ali? Quem são essas pessoas? O que as pessoas representam na sociedade? O que essas pessoas conhecem de política? O que essas pessoas conhecem de legislação? Então, muitas pessoas que se manifestaram lá durante a sessão pública, a audiência pública, é importante ouvir. Só que muitos foram falar ali sem conhecer a legislação. Então, tem pessoas lá que falaram, por exemplo, assim, olha, tem que diminuir, cara. Não conhece a Constituição Federal. Para nós conhecer nossos direitos, nós temos que saber também que nós temos que ter deveres. Nós não podemos ter só direitos, temos que ter deveres, né? E os deveres, muitas vezes, cara, eles estão abaixo dos seus direitos. Inclusive, de fato, na audiência foi citado sobre alguém ser a favor da diminuição, né, de vereador. Então, essa pessoa que falou, ela realmente não conhece a Constituição, muito menos de política, né? Infelizmente, é o que ele apresentou. Outros foram lá falar sem nexo com o assunto. Porque você tem que discutir, quando vai discutir política, você tem que convencer ou ser convencido. O que não pode é você simplesmente ser contra determinado projeto pelo fato de ser contra. O que levou a ser contra? Sem conhecimento. Sem conhecimento. Você falar diminuir gastos. Tá, mas até onde que diminuir gasto é resultado bom? Até onde que aumentar os gastos é problema? Tudo isso tem que ser analisado, né? Então a política ela é excitante porque ela tem que ser debatida, divergência tem que haver, mas a população, sempre a coletividade tem que ganhar com isso, né? É como se os projetos vêm lá, é contra meia dúzia de pessoas. Tudo bem, aquelas meia dúzia tem que convencer ou serem convencidos do que é o projeto. Mas eu acredito que o Xerê está crescendo muito politicamente, crescendo muito em diálogo, né? Isso aí vai ter um futuro, vai ter um reflexo no futuro. O projeto ele está sendo reajustado ali de acordo com o que a audiência pública trouxe à tona, né? Mas o mais importante de tudo isso, Jardel, é que o projeto ele precisa ser levado ao conhecimento da população, como foi, os números refletem, são divergentes daqueles números apresentados, daqueles que são contra, porque não é aquela realidade, né? Tanto que eles vão trazer novamente outros números, a gente já pediu levantamento aí, estamos fazendo levantamento para mostrar à população que não é como se apresenta aqueles que são contra. Quando você é contra, você já vai dizer que tu é contra, né? Agora, explicar o porquê tu é contra e justificar o porquê que tu é contra, aí é outra tarefa, né? Agora, vereador, o que falta ainda para, de fato, ser votado e aprovado ou não esse projeto? Quais são os próximos passos? Os próximos passos nós vamos voltar a dialogar agora, deixando acalmar os ânimos, né? Porque tanto entidades como pessoa autônoma que divergiram e divergem, já mudou o pensamento de muitos, né? A opinião já é outra, porque conheceram o projeto, né? E os números que nós apresentamos lá são números reais, está à disposição de todos. Nas plataformas, no site da Câmara, está lá a ata da reunião, está lá a lista de presença. Foi uma audiência pública histórica, Xerê, 206 pessoas que tiveram acesso ao plenário. Não entrou mais gente porque não havia mais espaço, né? Então, vocês da imprensa acompanharam, eu ressalto aqui a importância dos meios de comunicação, né? A imparcialidade, quando os meios de comunicações falam sobre o projeto ou sobre a audiência pública, isso é importante. Porque não pode emitir uma opinião pessoal. Sim, realmente. E afirmando aquilo que a pessoa entende, o profissional entende. O profissional representa um órgão, representa uma entidade, ele não pode pensar como posicionamento. Posicionamento. Então, assim, deixando claro, vai haver uma nova audiência pública e não seria isso e não tem data marcada para votação? Não vai haver nova audiência pública, Jardel. Vai haver uma reunião entre os vereadores, um novo diálogo entre lideranças políticas, né?
Depois disso, a gente vai, sim, o projeto vai para os trâmites legais, que é dar entrada no expediente, passar pelas comissões. Quando estiver pronto nas comissões, aí vai passar pelo plenário. Se for aprovado, vai valer a partir de 2025. Caso seja rejeitado, ele poderá votar só o ano que vem ou nas próximas legislaturas. Perfeito, então. Cabo Oliveira, vereador, algo mais para ressaltar, para conversar com esse ouvinte que ainda não entendeu o projeto, que não aceita o projeto, ou até mesmo quem já aceitou, quem entendeu que isso fará bem para o município? Com certeza, cara. Os números, eles são reais, né? E demonstram a economicidade no Poder Legislativo, né? O trabalho que os vereadores vêm fazendo, as emendas que estão chegando, os números são muito superiores àqueles que o pessoal do Contra apresentou, porque nós apresentamos lá 14 milhões que já estão sendo pagos ou que já foram pagos em Xanxerê. Isso tudo foi a busca dos vereadores. Então, o custo é menos de 20% que os vereadores trazem por emendas, né? Então, e a população ela vai entendendo aos poucos, porque os debates são saudáveis, são salutares, Jardel. É importante isso. E nós temos certeza que a população vai tomando conhecimento aos poucos e vai mudando a sua opinião, o seu pensamento, e quando tiver em mãos todo o que nós temos para passar, com certeza eles vão mudar de ideia. E os vereadores também que são contra hoje, eles poderão rever seu posicionamento e pensar na coletividade. E não simplesmente no seu status de hoje, ou na sua posição como está vereador ali, possibilitando ser reeleito ou não. Nós temos que pensar na coletividade, sem vaidade, né? Contra a política, usar a política em prol da população, porque a política ela é importante e é a única via hoje de acontecer ou deixar de acontecer é politicamente. Vereador, eu agradeço mais uma vez por aceitar o convite e ceder a entrevista à Rádio Momento, também ouvir a opinião do nosso ouvinte, da população de Xanxerê, através dessas duas participações que foram selecionadas. Recebemos vários áudios também no decorrer da nossa transmissão, mas até por questão de poder ouvir com antecedência e separar de fato, aí às vezes até um áudio mesmo que repetido, que já foi citado em outro, nós não vamos soltar agora, mas repassaremos para você essa demanda também da população, a opinião da população. Nosso muito obrigado, estaremos sempre de portas abertas para recebê-lo aqui na Rádio Momento. Obrigado, Jardel, obrigado ao Grupo Momento FM, que nos oportunizou ter essa conversa. Estamos abertos para ouvir as pessoas, para receber lá. Eu trabalho das 13 às 19 todos os dias no gabinete da presidência, né? Aberto ao diálogo com a população, entidades, associações. Venham conversar com os vereadores, venham conhecer a Câmara, venham acompanhar o trabalho, que vocês terão uma visão totalmente inversa daquela que você tem quando você não acompanha o teu representante, quando você não acompanha os poderes constituídos, quando você não acompanha os trabalhos feitos em Xanxerê. Estamos aí para ouvir as divergências, ouvir as convergências e chegar a um denominador comum, que é a paz entre todos, o diálogo entre todos e o futuro de Xanxerê. Essa foi a nossa entrevista do dia com o presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, Cabo Oliveira. A entrevista essa que estará disponível também em vídeo em instantes no YouTube e Facebook da Rádio Momento.